Davi dançava com todas as suas forças. Meu Deus do céu. Ai. Tudo isso que eu fiz foi para mostrar a vocês que Davi dançou. Qual o entendimento que você tem sobre esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, acho que do versículo mais ou menos 9 ou 10 em diante. Recentemente, uma colega minha veio me perguntar algumas coisas muito difíceis de responder. E eu disse, você tem certeza que essa pergunta tem que ser feita a mim? Justamente a mim? Ela disse, Dudu, é porque eu vejo que você entende um pouco da Bíblia. E eu fui a uma certa igreja que eu não vou comentar aqui, claro, óbvio e evidente. E ela disse, eu vi muitos movimentos diferentes nessa igreja. Primeiro que a pregadora estava assoviando, por mais de meia hora ela ficou assoviando, parecia um passarinho. Eu não sei se era pardal, se era concrês, se era tucano, se era golado, ou se era, como é o nome daquele que eu gosto, tem um passarinho que eu gosto geral, canário. Ela disse, eu não sei que tipo de pássaro era, mas parecia um pássaro cantando. E de repente essa pessoa queria movimentar agora e mover, levantar, como se quisesse levantar as cadeiras. Ela disse, eu tava com meu filho aqui e começou a bater um medo. Tipo, será que ela vai levantar justamente a minha cadeira com meu filho? Eu vou ficar flutuando aqui. Começou a falar pra mim tudo que estava acontecendo, uns movimentos estranhos, tipo, que pula, que grita, que cai, que corre. Um monte de coisa ela disse que começou a ver. Ela disse, eu fiquei muito preocupada. E tipo assim, como eu não tenho muito conhecimento bíblico, ainda não sou evangélica, eu não entendo muito das coisas. Eu queria que você dissesse pra mim o que é que você acha de todo esse movimento. Eu botei a mão no queixo assim, eu disse, My God, help me, my Lord, my friend, help me, help me. Eu preciso da sua ajuda, meu Deus. Uma resposta eu tenho, mas a forma mais coerente de responder, não só para ela, quanto para você que está assistindo esse vídeo. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não tem essa dúvida? E até muitos de vocês criticam e diz que é do diabo, que é do Satanás. Aí citam 1 Coríntios 14:40, que diz que tem que existir ordem e progresso? Não. Decência e ordem. Ordem e progresso é a bandeira do Brasil. Decência e ordem. E essa questão de decência e ordem é muito relativo. Por exemplo, qual o conceito que você tem sobre decência e ordem? Porque de repente para mim correr não é indecente. De repente para mim gritar não é indecente. Cair não é indecente. Berrar não é indecente. Subir na cadeira não é indecente. Por exemplo, digamos que o Flamengo fez um gol. O Flamengo fez um gol. E ela sobrou. Gritar naquela hora
que o Flamengo fez o gol não é indecente, mas de repente gritar dentro de um hospital, em um ambiente onde tem pessoas com fase em estado terminal de câncer, por exemplo, ou qualquer setor de hospital, gritar será indecente e talvez até passível de crime, e você não pode estabelecer doutrinas, estabelecer regras e dizer como é que o Espírito de Deus age na vida das pessoas ou não. Você tem que ter muito cuidado quando você for abrir a sua boca para julgar certas igrejas ou certos movimentos. Isso eu não estou dizendo para a menina que conversou comigo. Talvez ela nem assista esse vídeo porque ela nem me segue nas redes sociais. Eu estou dizendo para você mesmo que às vezes olha um movimento, alguém que gritou, alguém que caiu na chamada unção do riso, ou coisas semelhantes, tá caído no chão, às vezes tá se tremendo todinho. Você não pode dizer que é de Deus ou que não é de Deus. Melhor você ficar calado, porque o conceito que você tem não pode servir de padrão ali para decidir ou definir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você precisa aqui, de base bíblica para você dizer se as coisas são de Deus ou não são. O comentário que eu fiz com vocês foi: o que é que vocês entendem do texto? Porque o que eu entendo do texto, eu vou dizer para vocês agora, é que para mim o errado não foi Davi ter dançado como a Bíblia diz. Davi dançou. Preste atenção aqui, versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 6. A Bíblia diz: Davi dançou com tanta força porque ele sabia que a presença de Deus estava vindo para perto dele. Agora, por que eu acredito que Davi não foi o errado em ter dançado com todas as suas forças na presença do Senhor, por estar sabendo que a arca estava vindo para perto dele, que significaria a presença de Deus? Não veio punição sobre Davi, veio punição sobre Mical. Mical disse: que papelão você fez, garoto, dançando na frente das gatinhas, toda aí de pijama, semi-nu, sem pejo algum, se descobre como um vadio qualquer. A Bíblia diz, the Bible says, que ela desprezou Davi no seu coração quando ela olhou pela janela o bicho dançando. Mas a Bíblia diz também que quem sofreu a punição não foi Davi por ter dançado, mas foi Mical por ter condenado Davi e desprezado Davi no coração. E ela ficou estéril até a sua morte. Nunca, never colocou um menino para fora, nunca engravidou, nunca teve filho, nunca foi mãe. Cuidado com aquilo que você está falando contra o Evangelho, contra o Espírito, para que também você não fique estéril até a sua morte. Você não tem o poder de dizer o que é e o que não é de Deus exatamente, porque você não sabe todas as coisas. Então, qual foi o conselho final que eu dei à menina? Eu disse a ela: na essência, o poder de Deus existe, o agir do Espírito Santo existe, e o que eu peço a você é melhor você ficar calado se você não entendeu. Possa ser que tenha sido de Deus, possa ser que não tenha sido de Deus, mas não somos nós quem julgamos. Por quê? Porque existe o cristão, existe o ser espiritual, como existe também o ser natural, o ser carnal, que às vezes grita porque o outro grita, dança porque o outro dança, corre porque o outro corre, cai porque o outro cai, fala em línguas porque o outro fala em línguas, sobe na cadeira porque o outro subiu na cadeira, mas não é porque o carnal existe. Eu repito isso e vou dizer a você de novo: não é porque o carnal existe que vamos anular os movimentos que o Espírito de Deus queira fazer com cada pessoa que ele deseja. Inclusive, em Atos 2, no Pentecostes, a Bíblia diz que os homens que estavam lá embaixo viram os discípulos e aquelas 120 pessoas como se elas estivessem embriagadas. Dá para você entender mais ou menos qual o movimento que eles estavam fazendo, as vozes, os gritos e os gestos para entenderem que eles estavam embriagados? Então não sou eu nem você quem define como o Espírito Santo age. Não é porque existe o carnal que o movimento espiritual não possa acontecer. A lição que eu deixo para você é: feche sua boca, deixe as coisas acontecerem, mas não fique julgando as igrejas, os pastores, os pregadores por alguns movimentos que acontecem. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo, porque eu suei muito para gravá-lo. Espero que isso sirva de lição para você, que você tenha aprendido alguma coisa, pelo menos
a não julgar aquilo que você não tem conhecimento. E nem sempre a questão da ordem da essência está ligado ao conceito cultural que existe dentro de você. Um beijão e até o próximo vídeo. Valeu!